Bom dia, paz do Senhor. Eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e estou aqui passando para dar uma palavra de fé, uma palavra de força, uma palavra de revigoro à tua alma, o teu corpo, a tua mente. Amém? Glória a Deus. Tem gente que às vezes está no fundo do poço, no fundo do poço, que não tem. Gente, deixa já, para não esquecer agora mesmo, aperta no joinha, por favor, amém? E se inscreva e compartilhe. É tão difícil compartilhar, a gente só compartilha de 5 em 5. Gente, se esforce para que essa bênção chegue a mais pessoas, que possam abençoar os seus familiares, os seus amigos, os seus contatos que você tem, né? Porque eu creio que se você tem contatos no teu celular, essas pessoas são muito importantes para você, não é verdade? Ou você já ajudou elas, ou elas já ajudaram você. Então, elas são muito importantes. Então, ajude mais uma vez a elas, compartilhando esse vídeo para elas, amém? Quando a pessoa está em algum problema, nós falamos para ela o quê? A única solução é o Senhor Jesus. E a pessoa logo ela fala o quê? Eu não quero. Eu não quero deixar a vida que eu tenho. Eu prefiro ficar sofrendo todas essas tribulações. Eu prefiro ficar sofrendo todas essas tribulações do que eu me entregar para Jesus. Do que eu ser crente. Eu ser crente, né? Eu vou ser crente. Eu prefiro viver em tribulação, eu prefiro viver em conflito, eu prefiro viver arriscando a minha vida, eu prefiro viver arriscando a minha vida nas baladas, nas bocas de fumo, arriscando a minha vida nos terreiros de macumba, arriscando a minha vida, tanto a minha vida como a minha vida eterna, continuando bebendo, continuando fumando, continuando na escravidão do pecado, do que aceitar Jesus na minha vida. Eu prefiro 1000 vezes continuar com a minha vida amarrada em todas as áreas dela, financeira, emocionalmente, mentalmente, física, na saúde, em tudo, do que eu aceitar Jesus na minha vida. Você nem tem noção do que você está falando. Porque hoje eu me arrependo de todas as pessoas que chegaram para mim tentando me resgatar, tentando abrir meus olhos, tentando... Eu sei que tudo é no tempo de Deus, mas eu queria tanto ter aberto os meus olhos para ver as coisas sobrenaturais de Deus, como eu vejo hoje. Eu queria tanto ter, há alguns anos atrás, eu ter a paz, ter a confiança, ter a felicidade que eu tenho hoje. Meu em meio aos problemas, às tribulações, às perseguições, às tramagens das pessoas daqui da terra, né? Porque o mundo, Deus ele falou, no fim do mundo, o amor iria se esfriar. O amor ao próximo, o amor a Deus. Porque quem não ama a Deus não ama nem a si mesmo. O amor a Deus, o amor ao Senhor Jesus, a gratidão ao Senhor Jesus iriam se esfriar. E é aí que tá. Porque tem muitos pastores, pessoas que estão dentro da igreja que elas não acreditam. Ela prega a palavra de Deus, ela prega a ressurreição, ela prega a libertação, ela prega sobre Jesus, ela prega sobre a vida eterna,
mas ela não acredita na vida eterna. Ela não acredita na vida eterna. Isso existe. Eu digo para você, existe, porque eu já vi demônios. Eu já vi demônios. André, como você viu demônio? Eu vi demônios quando eu tava me sentindo muito no começo no começo do meu encontro com Deus, né? Porque eu tenho 13 anos de igreja, mas eu só encontrei Jesus há 2 anos atrás. Então eu estava ali com a minha cunhada e eu me sentia muito solta para poder conversar com ela, né? E aí eu ia falar de uma irmã da igreja, o que eu achei dela. E, e na hora que eu abri a boca para falar dessa irmã da igreja, eu vi uma porta se abrindo e uns 3 demônios vindo ao meu encontro. Eu falei, Deus me perdoa. Quando eu falei, Deus me perdoa, os demônios sumiram. Então, eu peguei e disse assim, olha, eu entendi mal, não foi isso. Eu entendi mal, falei para minha cunhada, Deus me perdoa. Eu falei, eu fui contra a lei de Deus, eu pequei nesse momento, Deus me perdoe. Não, falei para minha cunhada, não foi isso que aconteceu. Isso é o que eu vi agora, é a prova de que eu entendi errado. Então, eu pedi perdão e nunca mais eu cometi esse erro. Pedi perdão a Deus e nunca mais cometi esse erro. E eu também já vi Deus. Eu estava passando por uma guerra muito grande espiritual. E eu pedi, e eu sentei na rede, eu orei a Deus, eu disse assim, Deus, eleva a minha oração a ti. E quando eu falei, Deus, eleva a minha oração a ti, uma nuvem desceu, um trono branco grande, e Deus estava em cima, eu vi por 2 vezes. E Deus estava em cima, sentado no trono. E a beleza dele é inigualável à beleza do homem. O homem mais lindo do mundo que eu conheço até hoje não tem a beleza que Deus tem. Não tem. E eu já vi os encostos também. E os encostos, eles são horrorosos. Eles são careca, eles são deformados, E eles perseguiam o meu filho, então eu tive que orar. Eu tive que orar muito forte para eles estavam perturbando o meu filho dormindo comigo, meu filho dorme comigo. Então, meu filho dormindo comigo e eles estavam perturbando muito meu filho. E eu orei. Eu orei, eu me levantei, orei na cadeira, na cadeira da sala, orei forte, né? Os demônios estavam tomando conta da casa onde eu fui fazer um passeio. Então, lá eu orei muito forte e os encostos, os demônios não, os encostos, eles, depois da oração forte que eu fiz uma oração sentada na rede, não mudou nada, eles continuaram lá perturbando meu filho, perturbando a mim. E quando eu me sentei na cadeira, eu me ajoelhei na cadeira da sala, se levantei e me ajoelhei na cadeira da sala, orei alto, orei forte e a casa toda foi limpa espiritualmente. Teve um episódio também que o meu filho manifestou com demônio. Meu filho de 4 anos se manifestou com demônio. E aí eu fiz oração e o demônio foi expulso. Quando a pessoa que eu estava morando com ela, porque eu passei um tempo morando mais de algumas pessoas até alugar essa casa. E então quando essa pessoa chegou bem pertinho do quarto onde eu estava com meu filho voltou a manifestar. Mais forte ainda. E eu orei mais forte ainda e o demônio foi expulso e meu filho conseguiu dormir. Ele manifestou gritando e se batendo quando essa pessoa chegou perto do meu filho. Então, gente, o que é que eu falo? Tem gente que tenta enganar Deus e tenta enganar o diabo. Tem gente que tenta enganar Deus e enganar o diabo.
fica com um pé no mundo e outro na igreja. Você não tá agradando Deus. Você não tá nem servindo a Deus. Porque você tá indo para a igreja, você tá lá na igreja, mas o teu corpo tá na igreja, mas a tua mente tá naquilo que você praticou no mundo. A tua mente está naquele prazer que você teve no sexo. A tua mente está naquele prazer que você teve no beijo. A tua mente está naquelas palavras que a pessoa falou, aquelas palavras vulgar que aquela pessoa falou. Você está na igreja escutando a palavra de Deus, mas você não está entendendo nada. É igual a parábola do semeador. Você não está entendendo nada, você não deixa Deus tomar conta do teu ser, você não se entrega para Deus. Porque para você se entregar para Deus, você tem que renunciar ao mundo. E você não tem força, e você não tem caráter. Você não tem caráter para poder dizer: eu renuncio ao mundo, eu renuncio às vontades, aos desejos, às tentações carnais para viver para Deus. Você pensa que engana o diabo? Você pensa que engana Deus? Você fica com um pé no mundo e um pé na igreja? Quando você vai para a igreja, você está pecando. Você está pecando muito mais. Você está pecando contra Deus, porque você está tentando enganar Deus ali. Eu tô na igreja, sou santa. Ou tô na igreja, sou santo. Você tá pecando contra Deus. Porque Deus, ele fala: se arrependei e não peque mais. Se arrependei e não peque mais. Foi o que ele falou para Maria da Madalena. Tu tá livre do teu pecado. Vá e não peque mais. Então, gente, nós não podemos viver tentando enganar Deus e o diabo, porque nós não enganamos. O diabo, você que vive tentando enganar Deus e o diabo sabe que a tua alma já é dele. O diabo, ele sabe que a tua alma já é dele. Se você não se decidir, eu vou deixar o pecado, eu vou renunciar à carne, eu vou renunciar ao pecado, eu vou viver para Deus, eu vou viver os planos, os projetos, os sonhos, eu vou viver retamente na lei de Deus, perante a Deus e perante aos homens, dar bom testemunho, honrar o nome de Deus através da minha vida. Eu não vou envergonhar o nome de Deus através da minha vida. Eu não vou ser ingrato para desonrar o nome do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus na cruz, para que eu possa ter a chance de me redimir dos meus pecados e ganhar a maior promessa entre todas as promessas que Deus faz para o servo dele, a promessa da salvação eterna. Amém? Então, nosso evangelho, ele está aqui em Samuel 21, Samuel 21 ao 22. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste todas essas grandezas, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és o Senhor, Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvidos. Então aqui está falando bem claro que não há ninguém semelhante a Deus. Não há ninguém semelhante a Deus. Amém? Não há. Então, gente, não tente enganar Deus. Não tente. Se entregue totalmente para Deus. Se entregue totalmente para Deus. Um beijo, Deus abençoe. Livre de todo mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal. Você e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus.
Um beijo e até o próximo vídeo!